Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Pessoal, hoje o caso é um crime que chocou o Brasil e ocorreu em Brasília. Esse caso é conhecido como a maior chacina do Distrito Federal. É o desaparecimento de 10 pessoas de uma mesma família. Só que hoje eu tenho aqui a participação especial da Carla, do Drink com Crime Podcast, que conta casos interessantíssimos. Então, logo após assistirem esse vídeo, não deixe de dar um pulo no canal lá delas para vocês estarem assistindo. São casos inéditos, tem casos conhecidos, mas uma riqueza de detalhes que as meninas lá estão produzindo. Um podcast maravilhoso que eu acho que vocês vão gostar e muito. Eu gostei muito, sigo bastante, ouço bastante os casos dela. E a Carla acabou escrevendo essa história, fazendo a pesquisa, escreveu e apresentou no canal dela. E aqui hoje ela vai me ajudar a contar essa história. Oi, pessoal, tudo bom? É um prazer fazer parte desse episódio e contar esse caso que abalou o Brasil, que estava em todas as manchetes de jornais. Eu aproveito para convidar vocês para conhecerem o Drink com Crime Podcast, que é um canal que eu faço com muito carinho, juntamente com a Juliana Juvizier, contando casos de crimes reais. Inclusive, a gente contou esse caso da chacina do DF. E vou convidar vocês também para conhecerem um outro podcast que eu também faço, com a Daiane Polizel, chamado Caso Lucas Terra, que conta a história, a triste história de Lucas Terra, que vocês devem conhecer, e é um caso super famoso, e a gente está contando em uma temporada completa todos os detalhes desse caso. Então, recomendo que vocês sigam a gente em todas as plataformas, a gente também está aqui no YouTube. Mas vamos à história de hoje. Uma dezena de vítimas, todas com vínculo familiar, sendo a pessoa mais jovem uma criança com 6 anos de idade e a mais velha, 54 anos. Tudo começou em 12 de janeiro de 2023, quando os primeiros membros dessa família foram dados como desaparecidos. Inicialmente eram procurados a mãe, Elisa Mar da Silva, de 37 anos, e seus filhos, Gabriel, de 7, e os gêmeos de 6 anos, Rafael e Rafaela. Descrita por muitos como uma mulher trabalhadora, uma grande mãe, Elisa Mar era cabeleireira e dona de um salão de beleza há pelo menos 7 anos. Ela era casada com Tiago Gabriel Belchior, de 30 anos, com quem teve os 3 filhos. Quando a Elisa Mar desapareceu, ela trabalhou naquele dia normalmente no seu salão de cabeleireiro até mais ou menos às 21h20. Então ela saiu com seu carro, juntamente com seus 3 filhos, inclusive ela ainda deu carona a uma funcionária até um ponto de ônibus. Elas então seguiram trocando mensagens e a Elisa Mar disse que ela já estava chegando no condomínio da sogra, onde ela ia buscar o marido. O marido era o Tiago. E ele estava ajudando o pai dele, chamado Marcos, a fazer uma mudança, embalando coisas, carregando para o carro. E as investigações mostraram que a Elisa Mar chegou no endereço às 23 horas, permaneceu por cerca de 20 minutos no local e depois saiu com rumo incerto. E o último avistamento dela foi no condomínio residencial Novo Horizonte, no Itapuã, no Distrito Federal. A Elisa Mar tinha 2 filhos mais velhos de um outro relacionamento que perceberam o seu sumiço. A sua filha mais velha chegou até a fazer uma publicação nas redes sociais dizendo que a mãe estava desaparecida desde que o marido da cabeleireira, o marido da Elisa Mar, pediu para que ela fosse lá buscá-lo na casa dos pais. E o outro filho registrou uma ocorrência na 33ª Delegacia de Polícia, em Santa Maria, no DF. Muito preocupados, os parentes da Elisa Mar terão feito contato telefônico com o Tiago, e ele teria dito que tinha feito uma viagem junto com o pai, com o Marcos. E o Tiago também falou nessa ligação que o casal tinha se desentendido no condomínio, ou seja, ele teria tido uma pequena discussão com a Elisa Mar, e a Elisa Mar então pegou os 3 filhos e teria ido embora. Então o marido não sabia do seu paradeiro. Mais tarde, no mesmo dia, os familiares também conseguiram contato com a mãe do Tiago, a Renata Juliene Belchior, que afirmou que o filho e o marido tinham ido viajar, mas que já estariam voltando para Brasília. Dia 13 de janeiro, o carro de Elisa Mar, um Renault Sil preto, foi encontrado em Lusiânia, em Goiânia, carbonizado, com 4 corpos dentro. A procura pelos demais familiares se intensificou, pois haviam outros membros com paradeiro também desconhecidos. Ninguém sabia do paradeiro do marido da Elisa Mar, o Tiago, e do paradeiro do Marcos Antônio de Oliveira,
de 54 anos, que era o pai do Tiago, e da Gabriela. E a Polícia Civil de Goiás, dia 16 de janeiro, se localizou em Unai, no estado de Minas Gerais, um Fiat Siena, também carbonizado. Nesse carro foram encontrados 2 cadáveres carbonizados, até então não identificados, até que 2 suspeitos foram detidos em relação às mortes de Elisamar e seus filhos. Foram presos no dia 17 de janeiro Gideon Batista de Menezes, de 55 anos, Horácio Carlos Ferreira Barbosa, de 49 anos. Esses suspeitos haviam sido flagrados por câmera de segurança comprando gasolina em um posto em Cristalina, Goiânia. Também já se sabia que existia uma conexão entre eles, pois o Gideon trabalhava com o Marcos e em suas mãos haviam marcas de queimadura. Também foram encontradas queimaduras nas mãos do Horácio. Gideon e Horácio viviam na mesma chácara que o Marcos vivia com a sua família. E vocês lembram do segundo carro carbonizado? Em depoimento, um deles falou que os cadáveres encontrados no automóvel em Unai, Minas Gerais, era da mulher e da filha do Marcos. Temos aí já 6 pessoas falecidas. Num carro, a mãe e os 3 filhos, e no outro carro, 2 pessoas. O único contato da Renata, esposa do Marcos, tinha sido dia 13 de janeiro, por uma mensagem de voz enviada no grupo da família, dizendo que estava numa vaquejada e voltaria no dia seguinte. Um boletim de ocorrência sobre seu desaparecimento foi feito no dia 16 de janeiro, registrando também os desaparecimentos do Marcos Antônio e dos filhos do casal Gabriela e Tiago. Os 2 suspeitos presos disseram que a Renata e a Gabriela ficaram alguns dias em cativeiro até serem eliminadas por eles. Esse cativeiro seria uma casa localizada no Vale do Sol, em Planaltina, no Distrito Federal. E um dos acusados acusou o Tiago e o Marcos, que estavam desaparecidos, de serem os mandantes do crime, dizendo ainda que eles iriam pagar o equivalente a 100 mil pelo serviço. No mesmo dia, a Polícia Civil do Distrito Federal prendeu Fabrício Silva Canhedo, de 34 anos, terceiro suspeito, o qual teria ficado responsável por vigiar as vítimas no cativeiro. Tudo isso no dia 17 de janeiro, e no dia 18 surgiram novas informações. No cativeiro, a polícia encontrou um 7º corpo, enterrado na casa. Além disso, os investigadores confirmaram que os corpos encontrados no segundo carro eram de 2 mulheres, provavelmente Renata e Gabriela, como eles mesmos afirmaram. No dia seguinte, dia 19 de janeiro, foi comprovado que o 7º corpo encontrado, que estava enterrado na casa do cativeiro, era do Tiago e o do pai dele. O corpo estava numa cova de 30 a 50 centímetros, estava decapitado, sem os braços. O estado de decomposição indicava que Marcos foi eliminado entre 4 a 10 dias. Com isso, a tese que o Marcos e o filho dele, Tiago, tinham dado ordens para o crime, acabou perdendo força. Mas Tiago seguia desaparecido. Também foi confirmado que os corpos encontrados carbonizados dentro do primeiro carro, o carro de Cristalina, Goiânia, era mesmo os corpos da Elisamar e dos filhos. Durante o interrogatório, Horácio confessou que enquanto a Renata e a Gabriela estavam no cativeiro, elas tiveram celulares retidos, foram vendadas e amordaçadas para não gritarem. Em seguida, segundo eles, as 2 foram levadas para dentro do carro até uma rodovia em Unai, em Minas Gerais, local onde os criminosos estrangularam e atearam fogo no carro e nos corpos. Então, em 20 de janeiro, com essa confissão, contabilizamos aí 7 pessoas que foram eliminadas. Agora eu vou apresentar a vocês novos personagens nesse trama. São elas: a ex-mulher do Marcos, Cláudia Regina, e a filha deles, Ana Beatriz. Marcos já foi casado antes e a Cláudia e a Ana Beatriz sumiram entre os dias 12 e 13 de janeiro. Como todos os demais desaparecidos, os familiares só tomaram conhecimento da ausência das 2 3 dias depois, ou seja, dia 15. E sobre essas 2, mãe e filha desaparecidas, diversas matérias e jornais afirmam que a Cláudia, ex-mulher do Marcos,
teria vendido recentemente um imóvel por 200 mil, segundo que ela recebeu 79 mil em espécie. Os 121 mil restantes iriam ser pagos por transferência bancária. E a polícia encontrou a quantia de 40 mil reais na conta do Horácio e 14 mil reais em espécie na casa do Gideon. Nesse momento, a possibilidade levantada era de que esse dinheiro teria sido subtraído das vítimas. Notícias de jornais e revistas da época diziam que os suspeitos sabiam que a Elisa Mar estava com 10 mil em dinheiro para investir no salão de beleza dela. Algumas matérias falam que ela teria também um valor de 100 mil, que teria por meio de um empréstimo. E talvez essa fosse a motivação do crime. Já Renata Belchior, a sogra da Elisa Mar, teria vendido um imóvel por 400 mil reais. Na época, o delegado do caso, Ricardo Viana, disse que os suspeitos moravam no mesmo lote do Marcos. Eles estavam cientes que esse dinheiro estava circulando. E no mês de dezembro, eles teriam alugado uma casa em Planaltina, onde foi o cativeiro. Eles teriam planejado todo esse crime, colocando algumas das vítimas em cárcere para a subtração destes valores. Até então, a polícia trabalhava com todas essas hipóteses. De acordo com Horácio, o Tiago teria tirado a vida de um dos filhos antes de atear fogo no carro da esposa. O suspeito preso, Horácio, teria relatado um possível caso de traição conjugal com a participação da amante do Marcos no crime. Ele disse que a ex-mulher do Marcos, a Cláudia, que seguia desaparecida, seria amante do Marcos e mandante do crime. Ele disse que o Marcos manteve uma relação extraconjugal mesmo após o Marcos ter casado com a Renata. Isso faz sentido no caso, a relação extraconjugal, já que a Ana Beatriz, que seguia desaparecida, era uma jovem de 17 anos. E então ela seria fruto, neste caso, entre o Marcos e a Cláudia. Hoje, as matérias dos jornais as tratam como uma segunda família que o Marcos tinha. Então foram presos preventivamente o Fabrício, Gideon e Horácio, e ainda havia um quarto suspeito foragido. Este teria sido identificado por digitais colhidas no local do cativeiro. Seu nome é Carloman dos Santos Nogueira, de 26 anos. Então, relembrando, já temos 7 pessoas sem vida e 3 que seguiam desaparecidas. Era o Tiago Gabriel Belchior, desaparecido, de 30 anos, o marido da Elisa Mar, a Cláudia Marques, também desaparecida, a ex-mulher do Marcos, e a Ana Beatriz Marques, também desaparecida, a filha do Marcos com a Cláudia. Então, agora vamos para uma segunda teoria, que na época era apenas uma possibilidade e que acabou sendo a mais verdadeira, né? Agora vamos trazer alguns fatos para vocês. A verdade é que eles nunca participaram dessa armação. Tanto o Tiago quanto o pai, o Marcos, também foram vítimas desse sequestro, junto com a Renata e a Gabriela, e todos teriam ficado no mesmo cativeiro, e ali então foram tiradas as suas vidas. E ainda foi encontrado nesse local um bilhete dizendo assim, abre aspas, chefe, como está o seu dia? Vou precisar de ajuda urgente. Tiago, tem como você vir na chácara? Vou explicar o que está acontecendo. Se puder vir hoje com a Elisa e os meninos, fecha aspas. Hoje sabemos que esse bilhete foi tipo uma armadilha, uma emboscada para atrair o Tiago para a chácara. Inclusive, se fala que a linguagem, chamando de chefe, era algo muito comum entre pai e filho. E esse bilhete estava junto com documentos pessoais, cartões bancários da mãe do Tiago, que é a Renata, e também das irmãs, da Gabriela e da Ana Beatriz. Lembrando, sendo a Gabriela filha da Renata e a Ana Beatriz filha da Cláudia. Outra evidência coletada corrobora ainda mais com essa teoria. São documentos apreendidos nessa chácara de Planaltina, onde essas vítimas foram mantidas reféns, e elas mostram que os criminosos tinham em folhas de caderno o nome de cada uma delas
e também ao lado o valor que seria subtraído de cada conta. E nesse caderno também tinham senhas bancárias. Até então, a hipótese era de que se tratava um crime para se obter recursos financeiros. Hoje já se trabalha com uma outra motivação, que os criminosos queriam uma propriedade de Marcos avaliada em 2 milhões de reais, que para isso teriam que matar toda a família e seus herdeiros. No dia 24 de janeiro, a Polícia Federal, no Distrito Federal, anunciou a descoberta dos últimos 3 corpos relacionados ao crime em uma fossa em Planaltina, no Distrito Federal. O endereço fica a cerca de 5 quilômetros do cativeiro onde as vítimas da chácara foram mantidas reféns. Eram 2 mulheres e um homem. No mesmo dia, horas depois, 2 corpos foram identificados como sendo o Tiago Belchior, Cláudia Regina Marques. O corpo da Ana Beatriz acabou por ser identificado também no dia seguinte. Fechava-se a conta de 10 desaparecidos que foram finalmente encontrados, portanto, sem vida. O Carloman, vulgo Carlinhos, o quarto suspeito, se entregou logo em seguida, no dia 25. Nesse mesmo dia, um quinto envolvido, um adolescente de 17 anos, foi levado para prestar depoimento. Em relação ao crime, notícias afirmam que ele teria recebido a quantia de R$ 2.000 para ajudar na execução dos crimes e que ganharia mais R$ 3.000 após a finalização dos crimes. Ele, inclusive, disse que esteve no cativeiro onde as vítimas foram mantidas reféns. Dia 26, foi preso Carlos Henrique Alves da Silva, de 25 anos, conhecido como Galego, pelo envolvimento na chacina da família. O Galego tem histórico na polícia por diversos delitos, como porte de arma de fogo, uso de substâncias ilícitas, furto, receptação. A ficha do Carlos Henrique é semelhante à dos demais presos, que tinham registros por crimes também contra o patrimônio. A Gabriela, filha do Marcos, ela tinha um namorado. Ele disse que percebeu que algumas mudanças no comportamento pouco depois do Natal. Segundo o namorado, ele passou o Natal com os familiares da Gabriela e depois retornou para a casa dele. Na ocasião, os documentos da mãe da Gabriela tinham sido esquecidos com ele. No dia 28 de dezembro, ela teria sumido, ficando horas sem se comunicar e voltado a responder às mensagens à noite, dizendo que ela precisou viajar de última hora, pois o pai teria que fazer alguns exames médicos. Depois, a Gabriela teria ficado uns dias sem entrar em contato com ele, até que em 31 de dezembro, após alguns dias seguidos sem responder, a Gabriela teria mandado uma mensagem de áudio para o namorado, dizendo que voltaria para casa dia 1º de janeiro. Desconfiado da história, o jovem checou o aplicativo de localização que dividia com a Gabriela e verificou que o celular dela estava em Planaltina. Ao sentir que algo estava errado, ele mandou prints para a Gabriela e passou a controlá-la. Mas no dia 2 de janeiro, a Gabriela e a mãe dela, a Renata, enviaram um áudio para o jovem dizendo que havia um processo relacionado a um trator do pai do Marcos e que policiais estariam atrás da família e que, por isso, a família precisou fugir. Desde então, não responderam mais o jovem e ele entrou em contato com o irmão da Gabriela, o Tiago, que teria respondido não saber de nada. E no dia 11 de janeiro, após tentativas frustradas de falar com a namorada e de entregar os documentos da mãe da Renata, o jovem pediu para que o Tiago enviasse uma localização para que ele pudesse deixar os pertences da Renata. Tiago respondeu com a localização da casa onde morava em Santa Maria, no Distrito Federal. Dias depois, ele tentou novamente contactar o Tiago, mas não teve mais retorno. Por isso, resolveu ir à casa da Gabriela. Ele foi até lá no sábado, dia 14, e ao chegar na casa, encontrou Ivonilson da Silva, que é o filho de Elisamar, que por sua vez procurava pela mãe, que também estava com paradeiro desconhecido. Tempos depois, o rapaz ficou sabendo pela imprensa que o carro da namorada havia sido encontrado em Minas Gerais, com os corpos carbonizados dentro. Ele procurou a delegacia para prestar depoimento. Desde o começo, a Polícia Civil do Distrito Federal
trabalhava com a tese de que integrantes da mesma família teriam sido vítimas de extorsão, mas hoje sabemos que existia uma relação prévia entre alguns dos acusados. Uma pessoa próxima de uma das vítimas negou que a motivação do crime tenha sido financeira. Segundo essa pessoa, havia os supostos R$400 mil da venda de um imóvel, mas isso nunca existiu. Ainda de acordo com essa pessoa, um imóvel foi vendido pela Renata em setembro de 2021, do condomínio Porto Rico, em Santa Maria, região em que as vítimas moravam, no valor de 68 mil. Para o advogado da família de Elisamar, a motivação seriam terras em Planaltina, no Distrito Federal, onde o Marcos e a Renata, que eram sogros de Elisamar, moravam. O advogado João Dark afirmou que essas terras foram objeto de uma ação que a família ganhou, mas que os criminosos tentavam tomar. Ele ainda disse: as demais informações correm sob sigilo e o delegado se pronunciará tão logo o inquérito fosse concluído. Mas que a maioria e a verdadeira principal motivação do crime eram as terras. De acordo com a investigação da Polícia Civil do Distrito Federal, a chacina foi premeditada há pelo menos 3 meses. Hoje se fala que Gideon era o autor de todo esse crime, líder e executor. Horácio era executor junto com Carlomán, Fabrício participou também. Esses homens alegaram que o Marcos teria conseguido esse terreno na justiça por meio de direito possessório. O advogado da família disse, abre aspas, aqui as terras são muito caras naquela localização. Um lote simples custa em torno de 350 mil a 400 mil. Como as terras não têm escrituras, qualquer um que a ocupar poderia no futuro requerer a posse. E foi isso que eles pensaram. De acordo com o delegado, o que passou pela cabeça deles foi tirar a vida de todo mundo, pegar algum dinheiro que o Marcos tinha na conta e eliminaram a todos para não deixar nenhum herdeiro do Marcos. Eles eliminaram as crianças para eliminar todos os herdeiros do Marcos, que era avô das crianças. Antes de tudo, houve uma desavença. A chácara localizada em um condomínio de Itapuã também estava para ser vendida pelo Marcos. A negociação do imóvel foi feita sem o conhecimento e aprovação dos suspeitos, que posteriormente descobriram o plano e se incomodaram. Foi nesse momento que Gideon o confrontou pela primeira vez. De acordo com o jornal Correio Brasiliense, o Marcos chegou a ser questionado por Gideon sobre o motivo da venda. O Marcos disse que o Horácio e o Gideon eram apenas funcionários dele. Afirmação esta que resultou em uma discussão entre eles e o Gideon, que então resolveu se vingar, pois estava incomodado com a negociação da venda da chácara. Gideon começou a arquitetar um plano macabro, se reuniu com o Horácio, que era também morador lá do lote. Juntos os dois contrataram o Fabrício da Silva, o Carlomán e o Carlos Henrique. O primeiro passo da ação criminosa era abduzir todas as 10 pessoas. Os acusados disseram que o objetivo era atrair todos os possíveis herdeiros da chácara. O Marcos seria a primeira vítima a ser abduzida e eliminada. Os criminosos simularam 2 assaltos para abduzir o Marcos e a mulher dele, a Renata, bem como a filha do casal, a Gabriela, e também abduzir a segunda família do Marcos, a ex-mulher do Marcos, a Cláudia, a filha. O primeiro assalto falso ocorreu em 23 de dezembro, na chácara onde morava o Marcos, a Renata e a Gabriela. O alvo era sequestrar os 3 familiares e levá-los para cativeiro. Horácio e Gideon estavam junto à família e sabiam de todo o plano. De acordo com o delegado-chefe do 6º Departamento de Polícia, Ricardo Viana, o responsável por invadir a casa e anunciar o assalto foi o Carlomán, que foi contratado pelo Gideon e pelo Horácio. Muita gente aqui na história. Carlomán rendeu a família e o Marcos reagiu. Com isso, acabou sendo atingido na nuca por uma bala. Renata, Gabriela e Marcos foram vendados, amordaçados e amarrados. Depois disso, colocados em um carro
e levados para o cativeiro. Muitas matérias de jornais e o próprio advogado da família de Elisamar diz que a motivação era sim a chácara e o dinheiro que ela vale. Mas hoje sabemos que aquela propriedade não era do Marcos, e sim de uma família chamada Ávila, ou seja, o terreno tinha donos e eles inclusive estavam em processo de reintegração de posse. E o Marcos teria até feito um depoimento em juízo que não tinha interesse em ter a posse do local. Em um vídeo do canal Investigação Criminal, foi informado que Marcos teria sido colocado na casa por um ex-caseiro e o Marcos acabou se apropriando do local com o tempo. Mas judicialmente já acontecia um processo para os donos retomarem o terreno. Não sabemos se realmente havia a intenção da venda, se Marcos estava tentando vender mesmo sem ser o dono, ou se os criminosos sabiam de todo este cenário. Talvez Marcos tenha concordado, talvez Marcos tenha contado uma história, na realidade dizendo que ele havia conseguido já esse terreno por meio de meios jurídicos, mas isso não parece ser verdade. Então a motivação do crime até poderia ser o terreno, porque os criminosos achavam que o Marcos era o dono. O Marcos foi levado ao cativeiro já ferido e lá ele teria sido esquartejado na cozinha da residência, então enterrado no quintal da casa, daquela casa que foi alugada para ser um cativeiro. E hoje a polícia aguarda a conclusão de um laudo para saber se o Marcos ainda estava vivo quando ele foi esquartejado. A segunda parte desse plano envolveu abduzir a Cláudia e a filha, a Ana Beatriz, do mesmo modus operandi. O Carloman chegou à residência, rendeu as vítimas, vendou seus olhos e as encaminhou até o cárcere. Mãe e filha teriam sido colocadas num cômodo, enquanto a Renata e a Gabriela estavam em outra parte da casa. Então essas mulheres, a Cláudia e a Ana Beatriz, a mãe e filha, também foram amordaçadas, amarradas e vendadas e obrigadas a passar os seus dados bancários como senhas de cartões. E na casa, investigadores da 6ª Delegacia de Polícia de Paranoá encontraram 8 cartões de crédito e débito, talões de cheque, documentos pessoais, bem como uma caderneta de anotações com informações financeiras das vítimas. Segundo as investigações, elas foram mantidas por mais de 14 dias em cativeiro. E o Fabrício, ele era responsável por vigiar a casa e as vítimas. E de acordo com o delegado, a todo momento elas não sabiam que quem estava por trás de tudo era o Gideon e o Horácio. Até porque elas só viam o Carloman. Então, quando o Horácio e o Carlos queriam tratar de algum assunto, eles iam para uma área mais distante e conversavam baixo, para que elas pensassem que eles também eram vítimas. O Tiago teria sido abduzido no dia 12 de janeiro por Carlos Henrique Alves da Silva, o galego, de 27 anos, e também levado até esse cativeiro. E na noite de 12 de janeiro foi que os criminosos atraíram a Elisamar e os 3 filhos até a chácara dos sogros dela. No mesmo dia, ao chegar na chácara de carro com os filhos, ela foi então rendida e as crianças asfixiadas, então tiraram a vida deles. Depois os levaram até Cristalina, em Goiás, onde os corpos foram carbonizados. E com base no depoimento desses presos, enquanto a Elisamar e os filhos estavam sendo eliminados, o Tiago já era mantido em cárcere no cativeiro. A Renata e a Gabriela, então, foram as 6ª e as 7ª vítimas, respectivamente. As duas, então, foram asfixiadas e levadas de carro até uma estrada em Unai, Minas Gerais, onde o Gideon ateou fogo no veículo. A suspeita é que, depois disso, também a Cláudia e a Ana tenham sido levadas ao cativeiro, também num outro assalto forjado, mas isso teria sido bem antes de sequestrar a Elisamar. E a data provável desse segundo sequestro é dia 4 de janeiro. Lembrando que a Elisamar só foi abduzida e dada como desaparecida em 12 de janeiro. Ou seja,
toda essa família já estava em poder deles, em cativeiro, mas somente depois do desaparecimento da Elisamar é que tudo veio à tona. E por último, eles decidiram assassinar o Tiago, a Cláudia e a Ana Beatriz. Vendados, amordaçados e amarrados, os três foram levados de carro até o núcleo rural Santos Dumont, onde perderam a vida após serem feridos com uma arma branca por Gideon, Horácio e Carlomã. E depois os corpos foram jogados dentro de uma fossa. Como esse caso é muito recente, ainda nós vamos ter muitas atualizações, muitas peças ainda precisam ser encaixadas. As últimas notícias sobre o caso contam que os criminosos pretendiam ficar com o valor de 2 milhões referentes à venda da chácara do Marcos. Hoje sabemos que o Horácio tem 4 condenações e que ele conheceu um dos suspeitos pela chacina na penitenciária da Papuda em Brasília, e ele, o Gideon, e um dos 5 presos também cumpriram pena juntos na mesma penitenciária. Hoje está claro também que os crimes foram por motivo patrimonial. Isto, com certeza, tinha algo a ver, o motivo, né, dessa mente monstruosa desses criminosos. O fato de tanta crueldade demonstra, além da perversidade, um ódio brutal. Eu acredito que desde o início o plano era tirar a vida de todos com o intuito de apoderar-se da propriedade, sendo que, em realidade, a propriedade não pertencia ao Marcos. Eles queriam eliminar todos os herdeiros. Mas o Marcos não era o dono da propriedade. Eu gostaria de ouvir de vocês o que vocês acham dessa história. Eu, particularmente, acredito que o Marcos talvez tenha mentido, tenha dito assim, não, as terras são minhas, a propriedade é minha, eu comprei, eu através de, não comprei, através de, tomou posse, né, e acabou ficando lá. Seria a única explicação para que esses homens simplesmente resolvessem, na cabeça deles, vamos eliminar a todos, inclusive os herdeiros, que vocês viram a conta, gigante, 10 pessoas. Porque na cabeça deles, ele era o proprietário. E eliminando todo mundo, eles ficariam com a terra e eles venderiam. Eu acredito que essa é a forma. Eu não acredito que era porque um tinha vendido uma casa, o outro tinha vendido isso e aquilo. Para mim, o objetivo de tudo isso era tomar a posse do local, vender, embolsar esses 2 milhões, mas com isso eles precisavam tirar a vida da família. Isso na cabeça deles, obviamente. Mas essa é a história de hoje. Eu gostaria de ouvir de vocês. O que vocês acham? Que eles resolveram tirar a vida de todo mundo porque de um grupo de pessoas eles queriam tirar um pouco de dinheiro que foi encontrado. Vocês viram que parte de dinheiro foi encontrado depois, um na conta de um, outro com ele em espécie. Ou vocês acham que eles fizeram tudo isso acreditando que o Marcos era o dono da chácara e quis eliminar a todos? Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Deixem a conclusão aí. E agora que vocês terminaram aqui de assistir, não deixem de checar o podcast Drink com Crime Podcast. Sandra, eu queria agradecer imensamente essa oportunidade de participar do seu canal. É um grande prazer estar aqui no Investigação Relay TV. Eu tenho muito carinho pela Sandra como profissional, pela qualidade dos roteiros e do material que ela traz aqui. Espero que os seus seguidores, os seus ouvintes, venham prestigiar o nosso podcast. A gente está em todas as plataformas, e se você puder ir lá seguir, curtir, comentar, tem muitos casos legais lá, eu aposto que todo mundo vai curtir o Drink com Crime. Até a próxima, então, gente. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tenho certeza que vocês amarão as histórias do podcast contado por estas 2 jovens. Vale a pena conferir, não deixe de ir lá. E nos vemos em breve. Até mais.